bem-vindos a essa casa, que é um espaço para reflexão sobre a vida, reflexão sobre as mensagens de Jesus Cristo, sobre Deus, sobre quem somos nós, sempre fundamentados nos pilares da doutrina dos Espíritos, que são ciência, filosofia e religião. Como eu estou a uma distância bem razoável de todos, vou tirar a minha máscara, para que assim a minha voz seja melhor compreendida por todos. E considerando que a doutrina dos Espíritos tem como pilares ciência, filosofia e religião, vários temas muito pertinentes para a vida de todos nós são tratados nas obras básicas codificadas por Allan Kardec e posteriormente em obras que vieram depois, principalmente codificadas pelo Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos, do Divaldo Franco, com os espíritos com os quais Divaldo Franco trabalha, com o professor Mauri Rodrigues da Cruz, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que também codificou muitas mensagens do irmão Leocádio José Correia, e da irmã Marina Fidelis e do irmão Antônio Grimm, que são esses quadros que estão aqui do nosso lado. E eles sempre trazem uma mensagem que eles chamam do novo. A mensagem espírita é uma mensagem que ela, em tese, não seria possível somente por meio dos encarnados ou somente por meio dos desencarnados. É uma conjugação de inteligências trazendo uma mensagem nova. E essa mensagem nova é uma mensagem de cunho social. Embora muitas vezes nós compreendamos essas mensagens como algo que foi feito quase especialmente para cada um de nós, mas é uma mensagem universal e social. E dentro dessas mensagens de cunho social, os espíritos eles nunca fogem de discursos importantes, mas às vezes complexos, porque nós somos cercados de incertezas. Nada é definitivo. O conhecimento está em construção, as nossas vidas estão em construção, a ciência está em construção e os pensamentos filosóficos também. É como se a cada dia um novo pensador, um novo cientista, uma nova ideia religiosa, uma nova forma de nos religar a Deus, ao nosso Pai, fosse sendo construída como mais um tijolinho ali na construção da nossa caminhada. E nesse processo, dentro do Livro dos Espíritos, que trata na parte das leis naturais, traz um apanhado de 10 leis, que seriam entre leis morais e leis físicas, que são as leis naturais que os Espíritos tentam nos trazer para que façamos um pouco mais de compreensão da nossa vida e de como podemos pensar ou encaminhar algumas questões, algumas formas de pensar. E uma dessas leis naturais é a lei de igualdade. E é importante a gente pensar nesse momento, nessa palestra, principalmente focada na lei de igualdade. Nós vamos passar por algumas outras leis naturais, como a lei de progresso, a lei de justiça, até porque se a gente for pensar na lei de justiça sem lei de igualdade, ela não seria possível. E principalmente pensando em um Deus justo, Criador de todos nós, Pai de todos nós, seria quase impossível pensar em lei de justiça sem pensarmos em lei de igualdade perante o olhar de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, passando pelas diferenças, porque embora sejamos todos iguais perante Deus, somos todos diferentes. O irmão Grimm, ele costuma nos dizer que identidade nós só temos com Deus, que é o nosso Criador. No máximo nós temos afinidade com alguns irmãos nossos. Mas identidade nós só temos com Deus, com o nosso Criador.
E nós vamos falar sobre essas questões agora. Vamos no Livro dos Espíritos, em obras posteriores, essas questões relacionadas à igualdade, à lei de igualdade e desigualdade, passa por desigualdade de renda, distribuição de renda, desigualdade na própria construção de vida, desigualdade entre homens e mulheres, direitos de uns e de outros, porque são diferentes. Então são questões muito importantes e que é impossível a gente passar por todos esses pontos aqui hoje. Então nós vamos trazer aqueles que entendemos que são os mais importantes nesse momento agora, principalmente se a gente pensar que ainda estamos vivendo uma pandemia, e quando a gente entra em desigualdade de renda, no Brasil especialmente, que é um país extremamente desigual nesse sentido, essa desigualdade ficou mais aflorada ainda com a pandemia, porque aqueles que tinham os empregos mais precários foram os primeiros a perderem trabalho, e aqueles que têm algumas profissões com conhecimentos mais, digamos, diferenciados, que envolvem mais tecnologia, foram mais exigidos e não perderam tanta renda quanto aqueles que estão lá embaixo, que também é os que tinham menos poupança. Então essa desigualdade ficou muito mais aflorada. E quando a gente pensa em igualdade, nós tendemos a olhar para o nosso lado e sempre questionando por que às vezes o mundo parece tão injusto, por que a vida parece tão injusta com alguns, e às vezes nós mesmos nos enxergamos naquela situação. Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Será que é de fato injusto? É uma injustiça? Mas se a gente for pensar no olhar de Deus, Criador de todos nós, Pai de todos nós, devemos pensar com mais cautela, embora não entraremos tanto na lei de justiça aqui hoje, mas com base na justiça divina, nesse olhar de Pai, teremos que pensar com um pouco mais de cautela. O irmão Leocádio José Correia, que é esse à direita de vocês, é um dos espíritos mentores dessa casa, que inclusive dá o nome a esse espaço. Ele nos diz que a consciência da fraternidade, do Deus imanente, é processo de conscientização da igualdade humana. Então, primeiro, a igualdade humana, a gente está passando por um processo de conscientização do que seria essa igualdade humana. Tanto a filosofia, e principalmente a filosofia, a própria religião, sempre questionando o que é essa igualdade humana. Será que é possível sermos verdadeiramente iguais num planeta tão diverso, num planeta que exige tantas diferenças para que ele próprio se equilibre, para que o próprio planeta se equilibre? Se a gente pensar que cada região tem um clima diferenciado, um relevo diferenciado, pessoas diferenciadas, culturas diferenciadas, então são exigências muito diferentes do próprio planeta para que haja equilíbrio. Mas dentro dessas diferenças existe esse processo de nos conscientizarmos sobre a igualdade humana, porque somos todos iguais perante Deus, apesar das aparentes injustiças. E essa consciência de fraternidade, que o irmão Leocádio ele até nos chama a atenção essa placa que está na entrada desse centro espírita, que foi confeccionada quando esse centro foi inaugurado, especialmente para a inauguração. O irmão Leocádio nos chama a atenção para que esse é um espaço e que toda casa espírita ou todo espaço que vá falar em nome de Deus, em mensagens de Jesus Cristo, deve ser um espaço sem preconceitos, um espaço aberto a todos que queiram buscar um pouco mais de compreensão da vida, a tentar compreender a si próprio, a nós próprios, e compreender as mensagens de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio nos dizer? Que são mensagens aparentemente fáceis, mas ao mesmo tempo tão complexas, porque são mensagens universais.
E o Antônio Grimm, no Caderno de Psicofonia de 2018, o Antônio Grimm é um outro espírito que nos traz muitas mensagens, esse à esquerda de vocês aqui. Ele nos diz que é muito importante descobrirmos o grande significado do Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. E sem fanatismo, sem dogmatismo, compreendermos a mensagem de caridade, de afeto e de igualdade entre todos. Só assim será possível compreender que a inteligência humana busca o amor. E por que sem fanatismo e sem dogmatismo? Porque toda vez que, seja em vertentes religiosas ou em algum pensamento ideológico, ou em filosofia de trabalho, até formas de educação, toda vez que a gente entra em fanatismo e dogmatismo, nós corremos sério risco de ir para lados extremos. E quando encaminhamos para lados extremos, há uma dificuldade enorme de compreendermos ou de nos abrirmos para ouvir o nosso irmão. E se não conseguirmos abrir ao próximo, vai ficar muito difícil falar de igualdade entre todos. Porque se nós não estamos dispostos a perceber essas diferenças e a compreender diferenças, a nos colocar no lugar do outro, que é o que Jesus Cristo veio nos dizer: amai-vos uns aos outros, inclusive os vossos inimigos. Se nós formos para o fanatismo, para o dogmatismo, teremos muita dificuldade em compreender as mensagens de Jesus Cristo. Então, por isso que essa casa espírita e todos os outros espaços, mesmo antes da composição desse espaço físico, quando nós ainda nos reuníamos, que essa casa não era aberta ao público, mas o corpo de médiuns já se reunia, e a casa estava sendo construída, cada tijolo, cada espaço, a sala de orientação filosófica, a sala de reciclagem, que é uma sala aberta para que todos possam frequentar durante o dia, inclusive, esse espaço está aberto para que tenha um espaço de silêncio, para conversar com Deus, para fazer prece. É sempre um espaço aberto com muito amor, para quem quer que seja e que esteja disposto e buscando entender as mensagens de Jesus Cristo. E quando a gente fala em igualdade, em lei de igualdade, principalmente pensando do ponto de vista da doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a passagem pela vida corporal, que é a encarnação, ela é necessária para que todos os espíritos possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia. Por que por meio de uma ação material? O irmão Leocádio ele nos diz que a experiência que os espíritos fazem, que nós espíritos conseguimos fazer, somente com base nesse corpo material que a Terra exige que nós tenhamos aqui. Então, a experiência que só a Terra, com essa matéria, com essa gravidade, com essa composição química, biológica, física que temos aqui, vai proporcionar ao espírito ter essas experiências. E sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. E aí parece estranho, às vezes, nós lermos alguma mensagem: Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. E quando nós olhamos com o olhar da matéria, com o olhar que é o mais comum termos aqui na Terra, percebermos tanta diferença. Por que um nasce com um corpo, outro com um corpo totalmente diferente, em regiões totalmente diferentes, com condições de vida totalmente diferentes? Mas quando nós vamos buscar a compreensão que os Espíritos nos traz, eles vão nos dizer que a primeira vez ali, quando o Espírito foi gerado,
quando Deus nos criou, não no momento do nosso nascimento nessa encarnação, mas no momento em que o Espírito foi criado, todos nós tínhamos e fomos criados com as mesmas condições. E por isso que Deus é justo e bom com todos nós. Todos fomos ali criados em uma condição igual, para que todos pudessem, com vários instrumentos e instruções, de acordo com o momento e a nossa capacidade de desenvolver esses instrumentos e essas instruções, fazermos os aprendizados que são necessários para a nossa caminhada. Pensar em Deus trazendo o privilégio de qualquer preferência seria admitirmos a hipótese de um Deus injusto, o que não é possível. Não é possível concebermos Deus como um pai injusto. Então, qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Por isso que os espíritos nos chamam a atenção. Esse momento que nós estamos vivendo na Terra, do ponto de vista da vida do espírito, é um piscar de olhos. É essa a expressão que os espíritos nos trazem. Um piscar de olhos, de tão rápido que passa. E por isso talvez tenhamos que aproveitar o máximo que temos aqui para fazermos os aprendizados que o corpo nos proporciona, que a relação com os nossos irmãos nos proporcionam, para que não tenhamos que voltar aqui de novo para fazermos os mesmos aprendizados, para que tenhamos oportunidades diferentes de convivermos com pessoas diferentes, talvez em lugares diferentes, em um momento diferente da caminhada da Terra, fazendo novos aprendizados. E na pergunta 803, foi perguntado aos espíritos se perante Deus, todos os homens e mulheres, pensando aí no ser humano, se todos são iguais. Os espíritos responderam, sim, e todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis, que são essas leis naturais, a lei de igualdade é uma delas, para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, a seus olhos, são iguais. E mesmo que tenhamos dificuldade de pensarmos que nós fomos criados em algum momento como seres precários, em condições talvez mais precárias que a Terra proporciona hoje, se a gente olharmos mesmo dentro de uma própria encarnação, independente do corpo que tenhamos agora, todos terão o mesmo fim. Todos vão para a Terra e ali vão se transformar. Esse corpo vai virar insumos para que outros seres vivos, outros organismos vivos que estão ali no subsolo, utilizem desse material orgânico que estamos utilizando hoje para esses outros seres fazerem o processo de vida deles. Então, mesmo dentro de uma própria encarnação, ainda temos essa possibilidade de percebermos que também somos iguais. Mesmo esse corpo, ele é feito de um mesmo material, o corpo do rico, do pobre, do negro, do branco, do europeu, do africano, do latino, do asiático, vão todos para o mesmo espaço. E ali não há diferença. E se a gente pensar principalmente em Jesus Cristo, que tal ser mais evoluído, a nossa grande referência que temos aqui na Terra de evolução moral, ele nasceu num local simples e assim como ele não levou nada para o túmulo, aquele mais afortunado que passou pela Terra também não levará. Só levará os conhecimentos morais, aquelas aquisições que fizemos
ou que fizermos aqui na terra de cunho moral, não as de cunho material. Mas mesmo tendo essas informações hoje, a gente faz um olhar para a humanidade, e quando a gente pensa na lei de justiça e nessa lei e aí trazendo a lei de justiça para a lei de igualdade, quanto mais a gente volta na história, a gente percebe o quanto a humanidade já evoluiu, ainda que temos muito a evoluir em termos de caminharmos para a igualdade humana, mas como a humanidade já foi muito primitiva em termos de tratamento com o ser humano, desde os processos de escravidão que existiram antes de Jesus Cristo, e a gente pode pensar a escravidão, embora que nós brasileiros pensamos a escravidão de um negro que foi escravizado aqui no Brasil, mas quando voltamos na história da humanidade, vários povos foram escravizados, não negros, europeus inclusive. Em alguns países em algumas regiões bastava ser estrangeiro para ser escravo. Em outros, às vezes nem existia o registro civil para alguns seres, eles não eram considerados seres civis. Mas nós vamos percebendo como a humanidade foi começando a evoluir nesse tratamento dos diferentes em relação ao que foi no passado. E aqui eu trouxe um livro, uma passagem de um livro chamado Holocausto Brasileiro, que é um livro muito interessante. A gente tem até ele aqui na biblioteca para empréstimo, que ele conta a história do Hospital Colônia, que existiu em Barbacena, aqui em Minas. E ele existiu por quase um século, foi desativado em 1980, se eu não me engano. E durante todo esse período, cerca de 60 mil pessoas morreram lá em Barbacena. Vejam, 60 mil pessoas que foram para lá, em princípio considerados como loucas, mas que eram, em sua grande maioria, apenas diferentes. E que os humanos mineiros e brasileiros, principalmente, não conseguiam fazer esse olhar cristão para esses diferentes. E esse livro foi escrito por uma jornalista de Juiz de Fora, tem todas as referências documentais de pessoas, inclusive de pessoas que sobreviveram a a gente pode chamar de catástrofe humanitária, que deram depoimentos, documentos de pessoas que foram para lá, documentos de jornalistas que registraram, de políticos que passaram por lá, de fotógrafos que registraram todo esse momento. E ela nos diz o seguinte, que cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epilépticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornava incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas pelos patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, as quais perdiam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. E pelo menos 33 que passaram por lá eram crianças. Então, essa é um parágrafo simples desse livro, de uma situação tão próxima de nós, próximas geograficamente, aqui em Barbacena, no nosso estado, no nosso país, e próxima em época, até o final do século passado. Isso foi uma realidade até o final dos anos 1970, início de 1980. Pessoas que às vezes eram consideradas diferentes simplesmente por questionar alguma conduta de vida. E por esse motivo eram levadas para esse Hospital Colônia em Barbacena, e 60 mil pessoas morreram, desencarnaram lá naquela região, alguns inclusive de frio. Barbacena é uma das cidades mais frias do estado, que no inverno é frequente a temperatura média 6, 7 graus,
com muita frequência, mas que chega a 0 nos dias mais frios. E alguns morriam amontoados nesses dias mais frios, porque não tinham roupa sequer, pela nossa incapacidade de fazer esse olhar cristão e enxergar esses diferentes como irmãos. Então, e é uma mensagem que Jesus Cristo, quando diante de uma que era considerada prostituta 2000 anos atrás, ele simplesmente fez uma pergunta: atirai a primeira pedra, você que nunca pecou. E é uma mensagem que até hoje nós não conseguimos internalizar e fazer esse olhar de mais empatia, esse olhar mais humano, esse olhar mais cristão com os nossos irmãos. E os Espíritos também nos trouxeram, aí voltando para um pouco mais a desigualdade de riquezas, que é tão visível, basta sair nas nossas ruas, e principalmente com a pandemia, verificamos o quanto aumentou a quantidade de pessoas morando nas ruas, as pessoas em condições de dificuldades de sobrevivência do próprio corpo biológico, com fome mesmo nas ruas. Mas foi perguntado para os espíritos durante a codificação se seria possível e se já terá existido a igualdade absoluta das riquezas. E os espíritos nos disseram ao Allan Kardec e à equipe dele que não, e que nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E aí veio uma pergunta na sequência: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a esse respeito? E os espíritos responderam: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Veja que esse início da pergunta, e da resposta principalmente, nos soa até, em princípio, surpreendente. Será e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem é possível, principalmente falando aqui no planeta Terra. Os espíritos foram categóricos a dizer que isso se opõe à diversidade das faculdades e dos caracteres. E por que isso? Basta olhar para o nosso lado. Somos todos irmãos perante Deus, mas todos ao mesmo tempo muito diferentes. E aí basta aqueles que têm um irmão, ou têm 2 irmãos, ou para quem é pai, que tem pelo menos 2 filhos, para ver o quanto que somos diferentes. Cada um de nós somos diferentes. Sendo diferentes, cada um tem demandas diferentes, e do ponto de vista espiritual, temos uma caminhada mais ou menos longa. Cada um já caminhou mais ou menos, já fez mais experiências, já aprendeu mais ou menos, ou já teve mais ou menos informações e conseguiu transformar essas informações em sabedoria. E dada essa bagagem que cada um de nós temos, uns terão demanda por mais valores materiais, outros terão mais demanda por questões morais. Cada um tem uma fase da caminhada, cada um quer habitar em um local de espaço diferente, e por isso a Terra é tão diversa. E por isso a Terra tem países tão diversos, espaços tão diversos, que permitem aos espíritos fazerem aprendizados tão diferentes. É uma riqueza enorme de condições, de instrumentos e instruções para aprendizado. Mas vejam que isso aqui não quer dizer que nós não tenhamos que trabalhar para reduzir essas desigualdades, principalmente de renda, quando a gente olha para o Brasil, que é um dos países mais desiguais desse planeta. Há uma desigualdade imensa, e que aqui no Brasil, principalmente, é muito mais aparente, e que nós precisamos. E aí a gente, olhando para outras leis naturais, como a lei de fraternidade, que vem depois da lei de igualdade,
para esses nossos irmãos que estão em condições de moradia, vivendo em rua, não tem lares, não tem alguns vivendo longe de famílias, sem referências morais, seja de familiares, de outros irmãos, de entidades religiosas, precisando tanto da fraternidade e da caridade de outros irmãos, ainda que seja para fazer meramente a sobrevivência do corpo biológico. E o Evangelho segundo o Espiritismo continua nos dizendo que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Porque imagina, olha quanta diferença, que a gente poderia até chamar de injustiça social, se a gente quisesse resolver em uma encarnação só. Quantos de nós aqui já temos 40, 50, 60 anos de idade, vivenciamos uma melhora considerável de redução da desigualdade social, mas ela ainda persiste. Então precisaremos de muito tempo, de várias encarnações, para caminharmos um pouco mais em relação a reduzir essa desigualdade da riqueza. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. E olha que interessante, às vezes é duro ver essa mensagem que foi codificada na década de 1860, 1870, quase 2 séculos atrás, que tem pontos importantes para a gente pensar, mas que também a gente precisa contextualizar. E quando ele traz a mensagem que nem todos nós somos igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir os bens materiais, falando de riqueza material, isso também é fácil de perceber, porque cada um vai ter uma aptidão para determinado trabalho, e quem determina o valor no sentido de preço de cada trabalho é o mercado. Todo trabalho tem seu valor. Perante a organização social, todos os trabalhos são igualmente necessários. Desde um gari que está limpando a rua das nossas cidades, que colabora tanto para evitar a proliferação de doenças que poderiam vir através de insetos e de sujeira, até o médico que está lá na ponta cuidando no hospital. Todas essas profissões são igualmente necessárias, mas o mercado precifica diferente essas profissões. E, infelizmente, no Brasil, precifica mais diferente ainda do que no resto do mundo. Então, nós precisamos de trabalhar para reduzir essas diferenças e perceber que nós não somos igualmente ativos e laboriosos no sentido de trabalhadores. Uns estão dispostos a trabalhar mais, outros a trabalhar menos. Eu conheço pessoas que trabalham 15, 16 horas por dia. Eu não dou conta de trabalhar, gostaria muito de ter esse período produtivo, mas nem todos nós temos essa capacidade, às vezes até por questões de corpo mesmo, de laborar com tanto tempo e produzir com tanto tempo em profissões que remuneram mais. E depois eles continuam, que também nem todos são sóbrios e previdentes para conservar essa riqueza adquirida. E aí basta ver alguns patrimônios que foram adquiridos pelos pais, quando os pais desencarnam e que deixam para os filhos, que não são sóbrios nem previdentes para conservar. Esses bens são essa riqueza material, e que às vezes ela é dilapidada até por questões morais também,
pelo desenvolvimento moral daqueles que herdaram, ou que não estão dispostos de fazer aquele patrimônio continuar rendendo aquilo que rendia. E os Espíritos nos chamam a atenção para a questão matemática. Se nós fôssemos pegar toda a riqueza do mundo hoje, vamos dividir tudo igualmente para cada um, será que daria certo? Muito provavelmente, considerando toda a diversidade que temos hoje, que em menos de um mês, talvez esse planeta estivesse em menos equilíbrio do que está hoje, com as condições que vivemos. E foi perguntado ainda aos Espíritos se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E aí que os Espíritos chamam a questão para esse ponto muito importante. Não. As desigualdades das condições sociais são obras do homem e não de Deus. E a pergunta continuou: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os Espíritos responderam: eternas somente as leis de Deus são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E aqui os Espíritos, eles nos trazem a informação com a qual nós, qualquer cidadão, devemos trabalhar: a desigualdade das condições sociais. Essa desigualdade das condições sociais não é obra de Deus. Deus nos fez iguais, nos deu o livre-arbítrio, nos deu a possibilidade de encarnar, de viver em outras moradas do Pai, fazendo aprendizado, de voltar à Terra várias vezes, fazendo sempre aprendizados diferenciados, mas essas condições sociais são obras do homem. E os Espíritos que conosco trabalham, eles costumam nos dizer que as condições sociais são construídas pelos espíritos que habitam aquela região. Por que na França tem as condições de vida que eles têm? Por que no Canadá, na Austrália, países entre as melhores qualidades de vida do planeta, com menos desigualdade, eles estão naquelas condições? Porque aqueles espíritos que lá encarnaram foram construindo ao longo do tempo essas condições. O Brasil está desse jeito, nossa cidade está desse jeito, nosso bairro está desse jeito, porque os espíritos, nós espíritos que habitamos esses espaços, estamos construindo. Na média, foi o nosso possível, foi o que nós conseguimos chegar. Então, para nós evoluirmos em termos de reduzir desigualdades das condições sociais, somos nós que teremos que trabalhar, e precisamos trabalhar muito, porque no Brasil é onde que aparece bem mais do que nas outras regiões do planeta. E no livro O Consolador, que foi psicografado pelo Chico Xavier, através do Emmanuel, foi perguntado se a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas futuras. E o Emmanuel respondeu que a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo,
a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. E aqui também, esse livro foi codificado, se eu não me engano, em 1939. Aqui também nós precisamos fazer algumas contextualizações, porque pode ficar parecendo na primeira leitura, quando ele diz que a desigualdade social é um elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Parece que as coisas estão aqui dessa forma porque tem que ser dessa forma. Não, estão assim porque foram construídas assim na época que foi codificado esse livro. Em 1939, a desigualdade já era maior do que hoje, mas precisamos de entender o planeta e as nossas cidades, qualquer região que passamos a habitar, que são seres vivos, são organismos vivos, organismos que estão em construção, e que ali nós vamos ter uma imensidão de possibilidades de fazermos novos aprendizados, e que a pobreza, a guerra, a miséria, a ignorância, essas calamidades todas, são possibilidades que estão aí e que nós devemos aproveitar delas o máximo que pudermos para fazermos os melhores aprendizados possíveis. Até porque, se a gente for olhar no planeta Terra, as regiões onde que tem a maior taxa de natalidade hoje são exatamente as regiões mais pobres, onde que nascem e que normalmente estão em condições piores, de pobreza, de miséria. Então, quando nós pensarmos em reencarnação futura, se formos fazermos um pensamento matemático, a possibilidade maior de encarnar é nas regiões que estão mais pobres, porque é onde há um maior número de encarnações hoje. Claro que o futuro está em construção, isso pode ser mudado e provavelmente vai ser, mas na condição em que vivemos hoje, é onde há maior quantidade de espíritos encarnando, são nas regiões pobres. E essa forma de ver essas calamidades como enfermidades do organismo social, os espíritos, o Emmanuel aqui, ele quer nos chamar a atenção de que é uma construção social, que muitas dessas questões não são questões individuais. E mesmo em algumas discussões de livros de sociologia, os sociólogos, eles trazem esse pensamento do social, que algumas construções, elas não são só de alguém individualmente. É uma sociedade viva, que tem fatos sociais acontecendo, sendo criados, e que nós precisamos de entender. E essa possibilidade que os espíritos nos querem trazer para nos atentarmos a elas. E no final antes de os espíritos começarem novas discussões aqui na lei de igualdade, foi perguntado a eles por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar. E aqui vem um grande consolo e que também é fácil de nos perceber. Não, mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com que lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe equilíbrio, o homem é quem perturba. A organização social, a sociedade em si, ela vai estar sempre buscando um equilíbrio, assim como o próprio planeta Terra nas condições físicas dele. Ele está sempre buscando o equilíbrio. À medida que nós vamos destruindo o planeta, vai vir aí respostas da própria natureza, seja com mais chuvas em determinados momentos, menos chuva em outro, mais sol, mais calor em determinadas regiões, para mostrar que um desequilíbrio está acontecendo e que ele precisa se reequilibrar. Da mesma forma, são as condições sociais.
Em tudo existe um equilíbrio. O ser humano é que normalmente perturba esse equilíbrio. E por que eles nos chamam a atenção para o bem-estar, que ele é relativo? Isso também é outra questão fácil de nós percebermos. Quantas vezes a gente vê pessoas aí que, do ponto de vista material, esse nosso olhar limitado, que obviamente só conseguimos enxergar com os nossos olhos, ou com o nosso sentir, o nosso pensar, a gente acha que a pessoa está lá infeliz, porque mora num bairro tão distante, mora numa casa simples, numa condição de vida ruim aos nossos olhos, mas talvez eles tenham muito mais bem-estar do que aqueles que estão em condições materialmente, digamos, afortunadas. O irmão Ogrini, ele chama a atenção, inclusive, das condições materiais. Será que aqueles que estão buscando tanto as condições materiais, eles têm condição no sentido psicológico, moral, de sustentar aquele instrumento material que está sendo adquirido? Será que aquele instrumento material vai ser a melhor forma de fazer o aprendizado que aquele espírito precisa naquele momento? Então, esse bem-estar, os espíritos nos chamam a atenção que ele é sempre relativo, porque cada um de nós está num processo diferente de caminhada, cada um de nós está com uma busca diferente em determinado momento da vida, e que podemos ser felizes, talvez com muito pouco, materialmente. E tem até uma frase que é atribuída ao filósofo Kant, que é Immanuel Kant, alemão, que é uma das grandes referências, para muitas até a maior, da filosofia moderna, que ele diz o seguinte, que nós não somos ricos por causa das coisas que possuímos, mas pelo que podemos fazer sem possuí-las. Então, quanta coisa boa a gente, principalmente do ponto de vista moral, nós podemos fazer sem ter bens materiais. E basta olhar para Jesus Cristo, que nasceu simples, viveu uma vida simples, desencarnou de uma forma simples e foi quem mais deixou mensagens aqui na Terra, para que pudéssemos fazer produção de conhecimento. Isso não é uma apologia à pobreza. Nós precisamos de bens materiais para fazermos desenvolvimento, para fazermos evoluções. A ciência precisa de recursos financeiros para se desenvolver. A pandemia está aí para nos ensinar isso. A vacina só foi desenvolvida com muito recurso financeiro, com muito recurso disponibilizado por governos, por iniciativa privada. Então nós precisamos de recursos financeiros, mas precisamos de pensar do ponto de vista moral, naquele que nasceu simples, que talvez viveu a vida inteira com um par de chinelos, com roupa simples, que a gente não sabe ninguém talvez tenha olhado para que tipo de roupa vestia, e que desencarnou de uma forma simples. E que esse bem-estar, ele é relativo. Cada um de nós, Jesus Cristo, foi feliz daquela forma. Ele entendia claramente a missão que ele estava cumprindo aqui na Terra. E ele precisava somente daquilo. E cada um de nós temos aqui demandas diferentes. A Terra é um planeta muito rico, no sentido de atender a essas nossas demandas, e que com essas instruções que os Espíritos tentam nos trazer e que a gente tenta entender melhor, tanto através da doutrina quanto através por meio da filosofia, de tentar pensar nessa questão da lei de igualdade, não no sentido de que todos nós somos materialmente iguais ou que poderemos ser materialmente iguais. Nós somos iguais perante Deus e só temos identidade perante Deus. Fomos criados nas mesmas condições e tendemos a caminhar para as mesmas condições, mas esse
espaço de tempo entre o nosso desencarnar e conseguirmos atingir um nível de conhecimento, de nos entendermos como seres humanos, de entendermos e praticarmos a moral cristã. Então nós já passamos, estamos passando e continuaremos passando por uma diversidade muito grande de demandas individuais, e que cada um vai fazer a sua caminhada, sempre dentro do nosso possível, respeitando os limites de cada um, respeitando a diversidade, principalmente para nós que trabalhamos em casas espíritas, em unidades religiosas, pensando na ciência, na filosofia e religião, na nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, para fazermos uma melhor compreensão da vida. Eram essas as mensagens que a gente tinha proposto de trazer para hoje. As leis naturais, elas são tratadas numa parte grande, na terceira parte da doutrina no Livro dos Espíritos. E a lei de igualdade é só uma delas. Tem várias outras lá, que ao longo que elas sempre, pensando nessa complexidade das informações que se cruzam, a gente vai trazendo aqui aos poucos para que possamos pensar um pouco mais sobre elas. Nós vamos agora para o trabalho de